Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Um excepcional dia a todos, um excepcional sábado. Hoje vamos para mais um vídeo, mais uma analogia que eu utilizo de um versículo bíblico para mostrar como eu aplico, como eu quero aplicar, ou como eu já apliquei e deu certo. E como eu sempre costumo dizer, né? A Bíblia é o manual do fabricante. Se você quiser fazer bom uso da máquina nas três esferas física, almática e espiritual, é só aplicar o que está escrito aqui. Só que para isso a gente precisa decifrar os códigos que tem muitos códigos aqui na Bíblia que a maioria deles a gente ainda nem descobriu. O capítulo que eu quero trazer hoje é 8 de João, capítulo 8, com o versículo 32, que diz: Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito conhecido, um dos mais conhecidos, mas vamos lá para o contexto do capítulo, depois eu trago ele para o meu dia a dia, para a minha analogia. Esse texto é falado por Jesus, numa conversa com alguns judeus que estavam tentando incriminar ele de alguma forma, fazer com que ele entrasse alguma contradição ou algum equívoco para que eles pudessem o matar. E Jesus foi e disse isso para eles: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E eles questionaram: mas me libertar do que se eu não sou escravo? Eu sou descendente de Abraão, então logo eu não sou escravo. E Jesus o respondeu: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês estão pecando, porque Abraão, pai de vocês, ele não fez o que vocês estão fazendo. Se vocês são filho deles, então por que não fazem o que Abraão fez? Então Jesus foi questionar: mas a gente é filho de Deus, então o que eu digo é mando de Deus, então por que vocês não aceitam? E Jesus vai questionando ali, pegando as contradições deles ali e jogando contra eles. E é interessante esse diálogo, assim, muito rico, com bastante códigos ali para aprender, mas como eu gosto de pegar esse versículo, o intuito é trazer para o nosso dia a dia: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá. Como Jesus já disse ali, quando você comete um pecado, você é escravo do pecado. E aonde que eu aplico essa suposta verdade? Suposta não, essa verdade que Jesus está se referindo ali. Eu vou fazer algumas analogias aqui, alguns exemplos que para vocês entenderem o intuito que eu quero dizer. Antes disso, eu busquei muito conhecer essa verdade, só que eu ainda estou na busca, obviamente, mas em algumas áreas eu a alcancei. E por quê? Porque eu estive em busca. Então, quem busca sempre alcança. Quem busca com o coração aberto, com o intuito realmente de evoluir e essa busca ser em direção ao Evangelho, buscar a Deus, a se melhorar, é certo que você vai alcançar. Então vamos lá para alguns exemplos de quando você está se baseando numa mentira, não numa verdade, que te leva ao pecado. É totalmente o contrário do que está esse versículo. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu seja uma mulher, eu era casada com um homem, eu me apaixonei, eu casei, amava aquele homem, me dedicava, um homem que deveria me proteger, me amar. Em algum momento, por algum motivo, o homem pegou e me bateu. Aquilo gerou um trauma na mulher que, devido ao contexto, o homem, independente se não conhecesse o homem, já iria traumatizar a mulher. Mas era a pessoa que deveria defender, que ela amava, que dorme na mesma cama que ela. E com isso, o que acontece quando essa mulher ela não ressignifica essa tragédia, vamos usar esse termo? Ela começa a pensar, a acreditar que todos os homens da face da terra irá agredi-la, bater ou trair ela igual esse homem que ela confiou um dia. Isso se constitui um bloqueio emocional, uma crença limitante. E essa crença limitante vai atrapalhar ela
para ela continuar a caminhada dela de vida, porque um caminho natural é uma mulher encontrar um marido que a ama, que a respeita, que se dedica a ela, uma família, os dois se amarem, criar essa aliança para com Deus e fazer se tornarem um corpo só. Então, quando ela não faz isso e ela quer, tem gente que não quer, tudo bem. Estou falando, me refiro a quem queira. Ela não consegue fazer isso devido a esse bloqueio emocional dela e isso gera um sofrimento muito grande, mesmo que seja inconsciente. Isso é um exemplo que eu dei. Agora vamos lá para o exemplo que eu tive, que eu vivi. Eu tive um pai ausente. Meu pai, ele era vivo, eu conhecia ele, eu tinha contato com ele, mas ele era um pai ausente. Ele não arcava com as minhas coisas, comprava as coisas, etc. Não me levava para passear, nada. Então, aquilo me gerou um bloqueio emocional que eu me sentia abandonado. E aquilo foi se lateralizando em todas as minhas relações. As relações de amizade, conjugal, que eu ficava sempre com a sensação que as pessoas iriam me abandonar de alguma forma, que iriam virar as costas para mim. E o meu lide com essas pessoas era de maneira catastrófica, porque eu ficava com aquele apego, eu tinha necessidade de aprovação, eu queria agradar de todas as formas para que aquela pessoa não me abandonasse. E aquilo gerava um sufocamento e etc. E até há pouco tempo atrás eu descobri vestígios desse bloqueio ainda. Mas como que eu descobri? Foi buscando, eu fui fazer terapia, eu fiz terapia por muitos anos. Mais ou menos 8 anos, continuei estudando neurociência, continuei estudando bloqueios, inteligência emocional, para identificar bloqueios emocionais e etc. Eu fui nessa busca e a própria Bíblia fala sobre um termo, escamas nos olhos, que, se eu não me engano, foi usado até com o caso de Paulo de Tarso, quando ele encontrou com Jesus no deserto de Damasco, que caiu as escamas dos olhos dele. E eu acredito que ali está se falando sobre o que? As crenças limitantes. Para Paulo, que todo cristão era ruim, etc. Mas vamos voltar aqui aos bloqueios emocionais de hoje em dia. Então aquilo dali me atrapalhava a lidar com outras pessoas. E voltando ao exemplo da mulher. Não é porque aquele homem bateu nela que todo homem vai bater nela e que todo homem não presta. Pelo contrário, aquele cara é uma exceção. A gente não pode usar a exceção como regra, porque isso irá atrapalhar aquela mulher. Às vezes pode ter um homem legal, maduro, que vai tratá-la bem, etc., e amá-la, e ela não consegue relacionar devido àquele bloqueio emocional. Quando ela descobre a verdade, literalmente, ela vai se libertar daquele bloqueio e vai viver uma vida saudável, abundante. Então, eu enxergo muita clareza esse versículo nessas áreas da nossa vida. Só que aonde que está o problema? Tem muito bloqueio. Segundo os especialistas em relação à emoção, psicólogos, etc., todo mundo tem bloqueio. Tem diversos bloqueios, uns mais fortes, outros mais fracos. Ele até se expande o reflexo dele é os preconceitos. É quando você bate o olho em alguém, você já cria um conceito sobre ele baseado nas coisas que você vivenciou lá atrás, mas não vou estender muito esse assunto, vou focar aqui. Então, quando essas escamas caem dos nossos olhos, a gente liberta daquele bloqueio que a gente estava, que a gente se escravizava. E isso é muito forte, é muito sério. Porque quantos momentos de felicidade, nem usar o termo felicidade, de paz, que a gente não tem devido aos bloqueios. E hoje o que eu busco é o quê? É identificar aonde que eu tenho bloqueio. Segundo um cara que eu estudo com ele é meu mentor num curso,
ele estudou muito PNL, programação neurolinguística, essa área todinha de reprogramação mental, e outras pessoas, outros livros que eu leio, falam que a melhor maneira de você descobrir o bloqueios que você ainda não sabe é fazendo coisas novas. Toda vez que você vai fazer algo diferente, você vai descobrir um bloqueio, assim, não, mas isso vai dar errado. Um exemplo, eu vou fazer, não, mas isso vai dar errado. Por que vai dar errado? Aí você começa a se questionar sua mente. Não, mas por que? Peraí, eu nunca fiz, então por que vai dar errado? Alguém fez do errado? Então, se alguém fez, isso é um drive mental também ensinado pela PNL. Se ninguém nunca fez, eu posso ser o primeiro. Se alguém já fez, eu posso fazer também. Então, quando a mente começa, não, vai dar errado, mas peraí, a gente tem que se questionar por quê. Provavelmente algum bloqueio vindo à tona, etc. Então, hoje, os que eu identifiquei, eu procurei tratar, acredito que está sendo resolvido. Identifiquei vestígios há algum tempo atrás sobre esse bloqueio que eu citei do meu pai, e estou muito atento sobre ele. E hoje eu venho buscando descobrir outros. Eu já até identifiquei, eu estou com dificuldade de lidar, que é a escassez. Escassez é uma coisa assim que quem fala sobre isso fala que ela nunca acaba. Ela só é trabalhada, ela é igual aquela boneca russa. Quanto mais você tira uma capa, tem outra dentro. Você tira outra, aí você tem que estar o tempo todo trabalhando. Ou então igual uma cebola, né? São várias camadas, várias camadas. E eu reconheço que eu já evolui muito em relação à escassez, mas eu ainda tenho. Às vezes eu tenho condição de comprar algo, na hora vem na minha mente, não, mas é caro. Mas peraí, eu posso primeiro. Eu quero, eu devo, então por que não? Então eu já venho trabalhando isso ainda tenho dificuldade, mas a vida é assim, a gente tem que evoluir, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez, mas tem que se dedicar. Também não pode usar isso como parâmetro para ficar na zona de conforto. Mas o vídeo já está com 12 minutos aqui, eu acredito que eu consegui ser claro com os exemplos que eu trouxe sobre aonde que você pode aplicar esse versículo no seu dia a dia. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual mentira que você está contando para você? Qual mentira que você está acreditando? Ou qual mentira te contaram, você acreditou e está levando para frente? Existem bloqueios também familiares, diversos. Eu poderia ficar aqui, é tema para hora. Eu fui descobrir num curso, agora antes de encerrar o vídeo eu lembrei. Eu descobri um bloqueio que uma pessoa colocou em mim desde a infância, é claro, obviamente sem maldade, sem intenção de me bloquear, que assim, não faz isso não, que Deus não gosta, que coisa feia, Deus não vai gostar de você desse jeito, etc. E durante esse treinamento de inteligência emocional, eu descobri que a minha dificuldade de orar, de pedir as coisas para Deus, de conversar com Deus, era aquilo que estava introduzido no meu inconsciente desde pequeno, que se eu fizesse algo de errado, Deus não gostava de mim, eu iria me punir. Logo, quem não gosta de mim, quem não me pune, quem vai me punir, não vai querer me ouvir. Eu não tenho o direito de falar com ele. Então foi um bloqueio que eu identifiquei num treinamento, eu trabalhei aquilo. Obviamente a pessoa não tinha maldade, mas são coisas que a gente também tem que tomar cuidado para a gente não bloquear os nossos filhos emocionalmente. Tem muitos bloqueios assim que é identificado em alguns cursos desses, igual eu fiz. Por exemplo, a mãe fala desde pequeno, não anda com estranho. Não, se estranho vai lá com você, você não dá ouvido. Poxa, é super saudável, porque é perigoso realmente. Só que quando aquela pessoa não tem a maturidade de se desvencilhar dessa instrução, ela tá adulta, tem que fazer uma palestra no trabalho dela, ou lidar com alguém, por exemplo, um vendedor, ele tem que abordar alguém que ele não conhece, ele tem dificuldade, porque aquilo está introjectado no inconsciente dele, ele tem dificuldade, porque na mente dele ele não pode falar com estranho. Só que ele já é adulto, ele está num ambiente de trabalho, um ambiente seguro. Aquilo já não faz sentido, aquilo é uma escama que ficou no olho dele, que ele enxerga as coisas de maneira errada. Tem vários outros aqui. Por exemplo, dinheiro é sujo. Tira esse dinheiro da boca, menino. O dinheiro é sujo. O sentido que os pais estavam falando ali
era sobre o papel ser sujo, o micróbio ser na boca. Tem pessoas que depois que crescem, é identificado isso em terapias ou nesses cursos, do que a pessoa tem dificuldade de lidar com dinheiro e toda vez, todo dinheiro que ela consegue, parece que inconscientemente ela se livra fazendo dívida, porque no inconsciente dela dinheiro é sujo. O que é sujo você não deve ficar. Parece brincadeira isso, mas isso é seríssimo. Se você começar a pesquisar sobre inteligência emocional, bloqueios emocionais, você vai ver vários relatos de pessoas contando sobre esse tipo de bloqueio que aparentemente é bobo. Dinheiro é sujo, não conversa com estranho, essas coisas assim. Isso é seríssimo. Então, para finalizar realmente agora, esse versículo bíblico: conhecereis a verdade vos libertará. Comece a olhar para dentro de si. Que mentira que te contaram que você está acreditando? Ou que mentira você está contando e acreditando, e isso está te impedindo de ter paz, de viver, de se relacionar de maneira saudável com outras pessoas? É nesse sentido que a gente pode aplicar esse versículo hoje. Não deixar que ele fique longe lá 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo. Não, a gente pode pegar e rentabilizar com ele o dia de hoje e para sempre, né? Queria desejar um excepcional dia a todos. Lembre-se, hoje o dia vai ser incrível. Até amanhã.